Dizem que o ovo é um símbolo da vida, mas em uma aldeia de 1942, perto de Kursk, um ovo era um símbolo de sobrevivência. Quando a frente alemã se aproximou, quando o pão foi escondido debaixo das camas e o leite tornou-se raridade, apenas as galinhas restaram. Simples, russas, cinza fumaça com cristas vermelhas. Anjos domésticos, como os velhos as chamavam. Naquela época, não havia ração comercial, bebedouros automáticos ou vitaminas em pacotes. Havia apenas a terra, cinzas e grãos que tinham que ser conjurados quase do nada. As pessoas entendiam o que hoje parece ciência. Para fazer uma galinha botar, você deve entendê-la como um membro da família. Na década de 1950, enquanto a aldeia se erguia após a guerra, cada quintal tinha galinheiros feitos de quaisquer materiais que estivessem à mão. Na Bielorrússia, eram construídos encostados nos celeiros para que o calor das vacas as mantivesse aconchegadas no inverno. No Cazaquistão, cavavam no chão, fazendo bunkers de terra quentes. Na Ásia Central, rebocavam-nos com argila para mantê-los frescos. Eles não conheciam a palavra biossistema, mas sabiam que galinha não gosta de corrente de ar. Tudo era construído na observação, no respeito. Naqueles anos, as galinhas salvaram as pessoas da fome. Um ovo são 6 G de proteína e 5 G de gordura. Isso é um dia de vida para uma criança. A aldeia resistiu por causa desses 6 gramas. Agora olhe para as prateleiras dos supermercados. Os ovos são uniformes e idênticos, como se fossem impressos. E têm gosto de papelão. Por quê? Porque não há vida nesses ovos. Há apenas estatística. A galinha que os põe vive sob lâmpadas, nunca vê o sol e não sabe o que é a terra. Não lhe dão grãos, dão-lhe fórmulas. Não lhe dão espaço, dão-lhe uma gaiola. E aqui está o paradoxo. Quanto mais aprendíamos sobre a bioquímica do ovo, mais nos afastávamos de sua essência. Nos velhos cadernos de agrônomos de Vologda, encontram-se anotações como: a ave requer sol e liberdade. Hoje, as instruções das fazendas industriais dizem luz, 16 horas por dia, ração, 120 aros de ração composta com 17% de proteína. Tudo é preciso, tudo é racional, mas uma galinha não é uma máquina. Ela está viva. Por que então os aldeões do passado alcançavam resultados milagrosos, sem laboratórios ou premixes? Porque sabiam que a alimentação não é uma fórmula, mas uma conversa. Feno, urtigas, restos de cozinha, um pouco de grão, cálcio das cinzas, tudo era usado. E o mais importante, os ciclos da natureza. Na primavera, ervas, no verão, insetos, no outono, grãos, no inverno, raízes. Havia harmonia nisso. E agora, um pouco de ciência. Para botar um ovo, uma galinha usa quase 10% do cálcio de seu corpo. Sem cálcio, não se forma casca. Sem metionina e lisina, a proteína não é sintetizada. Esses aminoácidos são encontrados em leguminosas, farelo de girassol e até no simples feno de trevo. É por isso que os aldeões costumavam secar grama, não apenas para as vacas, mas para as galinhas. A vitamina D é necessária para a absorção de cálcio, e as galinhas a obtinham naturalmente andando ao sol. Hoje ela é adicionada à ração a partir de concentrados químicos, mas a eficácia é menor. A natureza faz melhor que um laboratório. Não é à toa que dizem: a natureza não pode ser patenteada. É precisamente por isso que estes métodos antigos desapareceram das prateleiras das lojas. Eles não dão lucro. Não podem ser embalados em uma marca. A indústria não vende conhecimento, vende dependência. Uma galinha criada à moda antiga custa centavos, mas produz um produto que nenhuma fábrica pode replicar. Por isso hoje, quando nos dizem: compre ração composta premium, eu sorrio. Minhas avós não conheciam a palavra premium, mas sabiam que as cascas tinham que ser esmagadas em um almofariz e dadas às aves. Isso é ciência, apenas sem a embalagem. Se você quer que suas galinhas botem como nos velhos tempos, comece pelas coisas simples. Dê-lhes dia e noite. Não 16 horas de luz ou lâmpadas infravermelhas, mas um nascer e um pôr do sol reais. Dê-lhes grãos e verduras, não apenas pellets. Deixe-as ciscar na terra e procurar minhocas.
É assim que elas obtêm enzimas que não estão em nenhuma ração comercial. Adicione um pouco de cinza à areia. É um método antigo de desinfecção e uma fonte de micronutrientes. E o mais importante, observe. Uma galinha lhe mostrará o que precisa. Quando ela bica o chão, está procurando minerais. Quando abre as asas ao sol, está se tratando contra parasitas. Quando está silenciosa, algo está errado. Esta é a linguagem da natureza, e esquecemos como entendê-la. Mas ela pode ser trazida de volta. Você só precisa observar. Esquecemos que o conhecimento não é o que se lê em um manual, mas o que é passado pelas mãos e pelo coração. Por isso eu digo, volte ao galinheiro não como se fosse um depósito, mas como se fosse um templo. Pois ali, sob as asas de uma galinha comum, a alquimia antiga está escondida. O conhecimento só sobrevive se o passarmos adiante. O próximo cofre se abrirá em breve. Quando me perguntei pela primeira vez por que as galinhas do vovô Grigori, da região de Smolensk, botavam até em dezembro, mesmo quando as geadas estalavam como galhos secos, percebi. Os velhos sabiam o que agora chamamos de biorritmos. Eles não tinham termômetros ou sensores de umidade, mas sentiam o equilíbrio. Grigori costumava dizer: uma galinha é como uma pessoa. Ela precisa de luz, comida e paz na alma. Se falta algo disso, o ovo desaparece junto. Na época eu não entendia, mas anos depois, após dezenas de experimentos, percebi. É tudo uma questão de energia. Não metaforicamente, mas fisicamente. Cada ovo é um biolaboratório em miniatura. Para formar uma casca, o oviduto de uma galinha aciona uma reação onde o cálcio se liga ao carbonato, e isso leva até 22 horas de trabalho celular. Sem fósforo e vitamina D3, esse processo para e a galinha começa a reduzir a produção. É por isso que os antigos camponeses sempre mantinham coxos com cinzas e cascas trituradas. Não porque alguém lhes disse, mas porque eles observavam. Se você não lhes der cinzas, a casca torna-se quebradiça. Esta é a ciência rural, não registrada em periódicos, mas testada ao longo de séculos. Sejamos honestos. O que chamam de avicultura industrial hoje é uma esteira com face biológica. A luz não é solar, é artificial. O ar não é fresco, é filtrado. A ração não é comida. É uma mistura de 40 componentes, onde há menos coisas naturais do que papel em um maço de cigarros. Uma galinha vive por 500 dias. Depois vai para a faca. Na aldeia, uma galinha vivia por 7 a 8 anos e, mesmo sendo uma ave velha, botava pelo menos uma vez por semana. Por quê? Porque ela não sofria exaustão. Estresse, sobrecarga, monotonia. Estes são os 3 chicotes da indústria. Quando decidi restaurar os métodos do meu avô em 2015, tudo começou com a alimentação. Montei uma ração que chamei de trio vivo: grãos, verduras e proteína. O grão é energia. Uso uma mistura de 40% de trigo, 30% de milho, 20% de aveia e um pouco de cevada. O milho fornece gorduras e carotenoides. São exatamente eles que dão à gema aquele laranja rico que não se pode falsificar. O trigo e a aveia contêm vitaminas do complexo B, especialmente B2 e B6, necessárias para o metabolismo. Mas o grão é apenas o começo. A segunda parte são as verduras. Na primavera e no verão, dou-lhes alfafa, urtigas, dentes de leão, tanchagem e até ramas de cenoura. De forma seca, feno finamente cortado. Um punhado de urtigas tem mais ferro que um suplemento de farmácia, e isso previne a anemia, que faz as galinhas pararem de botar. A alfafa é rica em beta-caroteno e metionina, um aminoácido essencial para formar a clara do ovo. Observei como, 2 semanas após adicionar alfafa, as cascas das minhas galinhas tornaram-se mais espessas ao toque. O terceiro componente é a proteína. Nas fazendas subsidiárias soviéticas, usavam farinha de carne e ossos ou restos de peixe. Hoje você pode substituir isso por feijão cozido, farelo de girassol ou farinha de minhocas e larvas. Sim, parece pouco apetitoso, mas a bioquímica não mente. Sem lisina e treonina, uma galinha não consegue manter sua taxa de postura. E não se esqueça do enxofre.
Ele é necessário para o crescimento das penas e a síntese de cisteína, um aminoácido responsável pela saúde da pele e do bico. Fontes naturais de enxofre incluem alho, cebola e repolho. Agora sobre a água. Muita gente pensa que galinhas bebem muito pouco. Na realidade, elas bebem constantemente, apenas um pouco de cada vez. Eu medi. Até 250 ml de água vão para um único ovo. Se a água estiver morna, turva ou contiver cloro, o corpo da ave literalmente interrompe a produção. As avós das aldeias colocavam um balde na sombra e jogavam uma colher de prata ou um pedaço de carvão dentro dele. Um filtro simples. Hoje eu faço o mesmo. Coloco o carvão ativado ou adiciono algumas gotas de vinagre de maçã. Isso acidifica a água, melhorando a flora intestinal. E agora preste atenção. A luz. Este não é um detalhe pequeno. A luz é um sinal de vida. Uma galinha precisa de 14 a 16 horas de luz, mas não qualquer luz. Tentei diferentes lâmpadas, de LEDs frios a velhas lâmpadas incandescentes. O resultado é o mesmo. Apenas luz quente e suave de 2.600 3.000 kelvins evita causar estresse. Meu sistema é simples. Um timer liga a lâmpada 1 hora antes do amanhecer e a desliga 8 horas depois. Dessa forma, a ave vive pelo sol, não pela fábrica. Mas mesmo a luz e a ração perfeitas não ajudarão se a galinha estiver estressada. Notei que uma única visita do cachorro de um vizinho é suficiente para fazer a produção de ovos cair 1/3 no dia seguinte. Na natureza, o estresse é um sinal de perigo, e o corpo retarda imediatamente todas as funções secundárias, incluindo a reprodução. Portanto, a paz não é um luxo, mas parte da tecnologia. Cercar o galinheiro com uma sebe de framboesas e sabugueiros. Instalo uma malha de proteção contra predadores. Lá dentro, a limpeza, silêncio e cheiro de grama seca. Isso não é estética, é bioquímica. Agora, um pouco sobre micronutrientes. Ferro para o sangue, cobre para as penas, manganês para a formação da casca. Um dos segredos mais antigos das fazendas das aldeias é adicionar pequenas pedras e cinzas à alimentação. As pedras ajudam a moer a comida, enquanto as cinzas fornecem ao corpo potássio, magnésio, cálcio e até iodo. Eu pego cinzas de um fogão a lenha, apenas de madeira não pintada, e adiciono um punhado por balde de ração. O resultado? Penas limpas, cristas brilhantes e cascas duras. Há outro truque: a fermentação. Minha avó da Podólia chamava de comida viva. O grão é embebido em água morna por 1 dia ou 2 até que um leve cheiro azedo apareça. Isso não é deterioração, é fermentação lática, que aumenta o teor de vitamina B e torna a ração mais fácil de digerir. Aveia ou trigo fermentados são um probiótico natural. Após mudar para este esquema, notei que as doenças intestinais desapareceram e os ovos tornaram-se mais densos. E, finalmente, filosofia. Quando você cria galinhas não pelo lucro, mas pela vida, tudo muda. Você começa a notar as pequenas coisas, como elas chamam umas às outras, como constroem uma hierarquia, como as galinhas velhas ensinam as jovens a encontrar minhocas. Não são apenas aves. São uma comunidade, pequena, mas sábia. Percebi que as galinhas são nossas primeiras professoras em biosinergia. Nós as alimentamos, e elas nos alimentam. Nós lhes damos espaço, e elas nos devolvem equilíbrio. E sabe o que é mais irônico? Tudo o que acabei de contar não pode ser vendido. Você não pode patentear o sol, não pode certificar a urtiga, não pode colocar um código de barras no amor pela terra. É por isso que a indústria depende de substitutos, de controle, de padronização. Eles não precisam de uma galinha sábia, precisam de uma previsível. Mas eu escolho uma viva. Se você quiser repetir minha experiência, comece pequeno. Construa um galinheiro não de tábuas, mas de seu respeito pela ave. Que seja seco e sem correntes de ar, mas com uma janela voltada para o leste. Coloque 2 bebedouros, um na sombra e outro perto da saída. Forneça banhos de areia e cinzas. Adicione verduras todos os dias, mesmo no inverno. Você pode germinar grãos em um parapeito de janela. Não tenha medo de experimentar.
A natureza é a melhor consultora. E o mais importante, mantenha registros. Como faziam os antigos trabalhadores avícolas das fazendas coletivas? Anote quantos ovos por dia, em que clima, com qual ração. Após um mês, você verá padrões. Isso é ciência real, não baseada em laboratório, mas viva. Cada ovo em seu ninho é uma carta do passado, dos tempos em que o conhecimento não era vendido, mas passado adiante, quando as pessoas conheciam o valor do grão, do sol e do silêncio. Retorne a isso, porque a autonomia não começa com um gerador, mas com uma galinha botando seu primeiro ovo sob sua janela. O próximo cofre se abrirá em breve. Quando ouvi pela primeira vez um antigo avicultor da região de Poltava dizer: "Não crie galinhas se você não conhece as avós delas", achei que era brincadeira, mas acabou se revelando uma fórmula para a sobrevivência. Na criação de aldeia, não havia microscópios ou laboratórios, mas havia observação ao longo de gerações. As pessoas sabiam quais galinhas ficavam quietas no ninho, quais botavam na geada e quais não tinham medo da chuva. Era uma seleção não por pedigree, mas por caráter. E isso é mais importante do que parece, porque um ovo não é apenas o resultado da nutrição. É o resultado da harmonia entre o corpo da ave, o psiquismo e a herança. A indústria moderna depende de cruzamentos. Híbridos como Lohmann Brown ou Highline são criados para a produção máxima de ovos. Sim, eles dão até 320 ovos por ano, mas apenas sob condições ideais e ração formulada em fábrica. Remova a lâmpada ou baixe a temperatura e todo o sistema colapsa. Essas galinhas são como atletas sob doping, sem estimulantes, perdem a forma. Mas raças antigas como a branca russa, Yurlov Crower, Cochin Jubilee ou Ushanka ucraniana podem produzir menos, mas o fazem de forma estável, natural e sem estresse. Seus ovos são mais densos e as aves são resilientes. Por que isso é importante? Porque a resistência ao estresse e ao clima é o fator-chave para uma fazenda autônoma. Na Sibéria, as Yurlovs botam mesmo a menos 15 graus, desde que suas cristas não congelem. Na Ásia Central, sob o sol escaldante, as araucanas locais e os galos uzbeques aguentam melhor. Eles têm imunidade forte, mesmo que botem menos ovos. O segredo não está em um milagre, mas na adaptação. Cada raça carrega o código genético de sua terra. É como patrimônio cultural, só que em penas. Agora, um pouco de biologia. O que faz de uma galinha uma máquina de ovos e de outra uma choca preguiçosa? Tudo é decidido pelos hormônios. A glândula pituitária produz o hormônio luteinizante, que desencadeia a ovulação, e o hipotálamo regula isso de acordo com a luz do dia. É por isso que a luz e a paz são condições sagradas. Mas isso não é tudo. Os aminoácidos afetam a taxa de postura: metionina, lisina, triptofano. Sem eles, a síntese de proteínas é interrompida. As penas ficam foscas, as cristas empalidecem. Fontes naturais, farelo de girassol, ervilhas, tremoço, ovos cozidos. Sim, eles eram até devolvidos para elas na alimentação. Um ciclo de nutrientes fechado. As donas de casa antigas sabiam que uma galinha come a si mesma se lhe faltar proteína. Daí o costume antigo de dar restos de peixe ou leite. Proteína não é apenas comida, é um tijolo para os ovos. Uma galinha que não recebe proteína suficiente para de botar, mesmo que tenha luz e espaço. A bioquímica sem poesia é simples. Um ovo contém cerca de 6 gramas de proteína. Para criá-lo, uma ave deve absorver diariamente pelo menos 16% de proteína em relação ao peso de sua ração. Isso não é um palpite, é a física da vida. E agora sobre a cultura alimentar. Nas parcelas subsidiárias soviéticas havia o termo mexanka. É uma mistura de raízes cozidas, farelo e verduras. A base, batata, cenoura, beterraba. A batata fornece amido e energia. A cenoura, beta-caroteno. A beterraba, fibra. Adicionavam um pouco de sal, farinha e cálcio, geralmente cascas trituradas ou giz. Serviam como uma mistura quente, levemente úmida, mas não escorregadia. Era exatamente assim que faziam nas regiões de Kurgan, Kostroma e Brest. Em todos os lugares, as pessoas criavam galinhas para suas famílias, não para um relatório.
Hoje, isso foi esquecido, substituído inteiramente por ração composta seca. Mas o corpo de uma ave, como o de um humano, ama comida viva. A propósito, sobre o sal. Mito: o sal é prejudicial às galinhas. Falso. Sem sódio, o equilíbrio eletrolítico é interrompido. As penas caem, o apetite diminui. Mas a dosagem é importante: 0,3, 0,4% da ração. Simplificando, uma pitada por balde de ração. Antigamente apenas adicionavam água salgada de conservas, enzimas, micro-organismos e minerais, tudo em um frasco. Um eletrólito natural, como diriam agora. Agora vamos falar sobre inimigos: parasitas, ácaros, vermes, os três carrascos de qualquer fazenda. Nas aldeias soviéticas havia um método simples, mas brilhante: o banho de areia e cinzas. Em um cocho velho misturavam cinzas, terra seca e um pouco de enxofre. As galinhas se banhavam, sacudiam as penas e se limpavam, sem inseticidas. Para vermes, sementes de abóbora e cebolas. As sementes contêm cucurbitina, um agente antiparasitário natural. 2 semanas de tais suplementos e o problema desaparece. Tudo é natural, tudo é acessível. Mas voltemos à economia. Por que tudo isso desapareceu? A resposta é simples: porque não é lucrativo vender conhecimento. A indústria de rações existe não para que você obtenha ovos, mas para que compre ração. Eles criam dependência. Um produto que pode ser produzido em um jardim torna-se uma mercadoria de valor agregado e perdemos nossa liberdade. A natureza não pode ser patenteada, o que significa que você não pode cobrar aluguel sobre ela. Portanto, os antigos métodos de sobrevivência foram substituídos pelo marketing. Premix vitamínico, concentrado imunomodulador, todas essas palavras escondem algo simples. Convenceram você de que sem eles, uma galinha não sobreviverá. Mas ela sobreviveu por milhares de anos antes disso. Pegue os anos 1970, por exemplo. Nas fazendas coletivas da Ucrânia e da Rússia, com uma população de 15 a 20 galinhas por domicílio, a taxa média de postura era de 180 a 200 ovos por ano. Sem lâmpadas, sem premixes, sem aditivos. Por quê? Porque cada galinha tinha seu próprio quintal, grama sob os pés e grãos no papo. Hoje, em condições industriais com toda a biotecnologia, 280 ovos, mas a que preço? A ave vive por um ano, depois é descartada. Um ovo de plástico em vez de um vivo. Agora um pouco sobre o clima. Em regiões áridas, Astrakhan, sul do Cazaquistão, as galinhas reduzem a ingestão de alimentos no calor para evitar o superaquecimento. Este é um mecanismo fisiológico. Você pode ajudar simplesmente: mais sombra, mais água e alimentação à noite, quando está fresco. Em regiões frias é o oposto. A alimentação matinal deve ser mais calórica. Adicione milho e um pouco de banha. Sim, banha finamente picada. Energia e calor. As antigas donas de casas siberianas chegavam a fazer uma mistura gordurosa usando caldo de peixe. O resultado? As galinhas não congelam e não ficam doentes. Há também um fenômeno sazonal: a muda. Quando uma ave perde penas, gasta recursos enormes para restaurá-las. Mais proteína é usada do que para a postura de ovos. Durante este período, não force a galinha, deixe-a descansar. Aumente a proteína: farelo, ervilhas, clara de ovo. Adicione vitaminas do complexo B. Em 3 semanas, uma nova ave retornará com plumagem brilhante e novas forças. E outra coisa: a observação é sua melhor ferramenta. Os antigos diziam: uma galinha não fala, mas mostra. Letárgica com a cauda baixa, problemas intestinais, crista pálida, anemia, uma crista com um tom azulado, coração ou pulmões, pequenas rachaduras na casca, falta de cálcio ou vitamina D. É tudo visível se você olhar. Isso não é mágica, é alfabetização. E, finalmente, a filosofia da autonomia. Em um mundo onde tudo é medido por números, a galinha continua sendo o último elo na cadeia viva entre o homem e a terra. Ela transforma grama, insetos e luz solar em alimento que pode ser armazenado por meses. Isso não é apenas uma ave, é uma bateria biológica.
Cada ovo é um concentrado da energia solar, processado através do organismo de um ser vivo. Este é um milagre ao qual nos acostumamos. Retornar às raízes não significa viver no passado. Significa construir um futuro sem dependência. Uma galinha não exige tecnologia. Ela exige atenção. Ouça-a, alimente-a honestamente, crie condições para ela e ela lhe retribuirá com proteína dourada. Foi assim que nossos ancestrais fizeram. Foi assim que as aldeias sobreviveram em tempos de guerra e seca. E enquanto houver uma galinha no quintal, a aldeia vive. O próximo cofre se abrirá em breve. Todo amanhecer na fazenda começa da mesma forma. E nisso, meus amigos, está escondido um grande segredo: a estabilidade. As galinhas vivem não por um calendário, mas por um ritmo. Se você já observou um bando acordar, viu que tudo segue conforme o cronograma. O cantar do galo, um leve farfalhar, os primeiros passos em direção à saída, a conferência. E só então o café da manhã. Quebrar esta ordem é destruir o sistema. Uma vez conduzia especificamente um experimento. Atrasei a abertura do galinheiro em 2 horas. O resultado? 30% menos ovos naquele dia. Por quê? Por causa do estresse. E o estresse é o interruptor de desligamento do instinto. Na indústria, eles não entendem isso. Regulam tudo com números, enquanto uma galinha vive por biorritmos, como o sol e a chuva. Portanto, regra número 1, consistência. Alimentação, luz, limpeza, tudo no horário. Nas parcelas subsidiárias soviéticas havia até placas especiais. Alimentação matinal, 6 Werses, alimentação noturna, 18 Werses. Isso não era burocracia, era ritmo. Quando uma ave sabe que seu dia se repete, ela se sente segura. E onde há segurança, há um ovo. Agora, mais sobre alimentação. Eu desenvolvi uma fórmula: limpa, saciante, diversa. Limpa significa sem mofo, sem sobras azedas. Uma vez por semana, limpo completamente os comedouros e bebedouros. Escaldo-os com água fervente e seco-os ao sol. Esta é uma prevenção simples contra bactérias e fungos. Saciante significa um equilíbrio de energia e proteína. Pela manhã, uma mistura de grãos. À tarde, uma mistura úmida com verduras. À noite, milho e algumas sementes. Por que assim? Pela manhã, a energia é necessária para o começo. À tarde, para a recuperação. À noite, para o calor durante a noite. Diversa é a chave para as vitaminas. Quanto mais cores na mesa de alimentação, mais forte é a saúde. Verduras, cenouras, beterrabas, maçãs, abobrinhas, até urtigas. Tudo é usado, especialmente no inverno. Um aditivo secreto é o grão germinado. As avós na região do Volga sabiam disso. O grão é embebido em água por um dia, depois mantido sob um pano úmido por 2 a 3 dias até que minúsculos brotos apareçam. Nesse momento, seu conteúdo de vitamina Z, B2, B6 e enzimas que melhoram a digestão aumenta. Dou cerca de 50, 70 ml por galinha e, em uma semana, noto, as penas tornam-se lisas, as cristas avermelham e as gemas ficam mais brilhantes. Agora sobre a iluminação. Muita gente acha que basta colocar uma lâmpada e pronto. Erro. A luz deve ser não apenas longa, mas correta. Na natureza, o sol nasce lentamente e se põe lentamente. Então, uma lâmpada com um timer deve ligar e desligar gradualmente, usando um dimmer ou apenas uma lâmpada quente primeiro, depois uma brilhante. Um acendimento repentino é um choque, especialmente para galinhas jovens. E o choque é o inimigo da postura de ovos. A temperatura também é um fator. O ideal é de 18 a 22 graus Celsius. Abaixo de 5 graus, as galinhas começam a usar energia não para o ovo, mas para o calor. Acima de 30, elas param de comer para evitar o superaquecimento. Portanto, a ventilação não é menos importante do que o isolamento. Coloca um exaustor no teto e uma pequena janela sob a prateleira. O ar deve se mover, mas não vagar. Uma corrente de ar mata, mas o movimento do ar cura. Umidade, 60 a 70%. Se for maior, a amônia dos dejetos irrita a respiração. Se for menor, as membranas mucosas secam e o apetite cai.
Os antigos resolviam isso de forma simples. Jogavam galhos frescos ou um pouco de palha úmida, um regulador natural. Agora sobre o espaço. Cada galinha deve ter pelo menos meio metro quadrado no galinheiro e de 2 a 3 metros quadrados no piquete. Isso não é luxo, é saúde. Em condições apertadas começa o canibalismo. As galinhas bicam umas às outras por tédio. Nas fábricas, esse horror é resolvido com o corte do bico. Mas em uma pequena propriedade, resolve-se dando a elas espaço e coisas para fazer. Coloco tocos, pedras e tábuas velhas para que as aves possam procurar insetos e ciscar a terra. Isso não é um brinquedo, é psicoterapia. Ninhos. Muita gente pensa que qualquer balde serve. Não, um ninho é como um templo da maternidade. Deve estar na sombra, com forração macia. Palha ou serragem são os melhores. Um ninho para cada 3 galinhas é o equilíbrio ideal. Adiciona um pouco de lavanda seca ou losna. Isso repele parasitas e exala um aroma agradável. A galinha sente-se confortável e retorna ao mesmo ninho novamente. O poleiro é um elemento vital. Uma galinha dorme no alto para se sentir segura. A barra deve ser lisa, com 4, 5 centímetros de diâmetro, e não de metal. O metal gela as pernas. A distância entre os degraus deve ser de 35 a 40 centímetros para que as caudas não se sujem. Geometria simples, mas decide o destino do sono. Agora sobre a saúde. Um antigo veterinário de Bryansk me disse uma vez: o médico-chefe do galinheiro é a consciência do dono. E ele estava certo. As doenças não vêm de fora, mas da indiferença. Uma vez por semana, inspecione as cristas, os olhos e as penas. Qualquer mudança é um sinal. Uma crista pálida, anemia ou estresse. Uma galinha respirando pesadamente, verifique a ventilação. Um pescoço encolhido, resfriado. É tudo simples se você olhar. Desinfecção sem produtos químicos. Uso vinagre, 9% e cinzas. Pisos com solução de vinagre, paredes com infusão de cinzas. Este é um método antigo dos tempos das fazendas coletivas. Funciona impecavelmente. E na primavera e no outono, uma limpeza geral. Remova a forração, seque-a, asse-a ao sol. Há um detalhe bem importante: o momento da coleta dos ovos. Se você deixar os ovos no ninho por muito tempo, as galinhas começam a bicá-los. Instinto. Portanto, colha-os de manhã e à tarde. E sempre deixe um ovo falso. Pode ser de madeira. Assim, as galinhas sentem que o local está ativo. Agora, sobre as mudanças sazonais. Primavera. O organismo da ave entra em atividade máxima. Aumente a proteína. Torta de oleaginosas, peixe, feijão cozido. Verão. Mais verduras, menos grãos para evitar o superaquecimento. Outono. Fortaleça a imunidade. Cenouras, beterrabas, maçãs, alho. Inverno. Adicione milho e gorduras. Aumente levemente as horas de luz. Tudo é cíclico, como um calendário anual. Não se esqueça das vitaminas. Fontes naturais: alfafa, vitamina K, cenouras, A, maçãs e bagas, C, sementes e óleo de girassol, Enon E. Tudo o que cresce por perto pode ser usado. Não compre sintéticos, eles destroem o equilíbrio interno. E agora um pouco de filosofia. Uma galinha não é uma ferramenta. Ela é um espelho do seu dono. Se você a tratar como uma máquina, ela lhe dará produção, mas não sua alma. Se você a tratar como um ser, ela abrirá todo um mundo para você. Aprendi 3 coisas com minhas galinhas: paciência, observação e gratidão. Paciência, porque os resultados não vêm imediatamente. Observação, porque a natureza fala sem palavras. Gratidão, porque cada ovo encontrado pela manhã é um ato de confiança entre 2 seres vivos. Quando você entende isso, a produção se transforma em união, e então suas galinhas tornam-se seu bússola. Se elas estão cantando, significa que tudo está certo. Se estão em silêncio, procure o motivo. A natureza não mente. O segredo da postura estável não está em aditivos ou lâmpadas, mas no respeito pelos ciclos. Sol, comida, paz. Os 3 pilares de qualquer criatura viva. Se você os observar, tornar-se-á independente de lojas, preços e concentrados importados.
Você terá o que nossos ancestrais tinham, a certeza de que o amanhã será alimentado. E quando você segurar seu primeiro ovo caipira nas mãos, morno, pesado, com cheiro de grama, perceberá que voltou para casa. Isso não é apenas um produto, é um sinal de que você se tornou novamente parte do círculo da vida. O conhecimento só sobrevive se o passarmos adiante. O próximo cofre se abrirá em breve. Quando me dizem que tudo isso é romance, não economia, eu sorrio. Porque atrás de cada ovo real há um cálculo preciso, trabalho calibrado e matemática biológica que não ensinam nas universidades agrícolas. Vamos olhar os números nos olhos. Uma galinha média de tipo industrial vive por 18 meses. Durante este tempo, ela produz 300 ovos. Depois, o descarte. O sistema antigo considera a galinha um material descartável. Mas se você mantiver sua própria galinha de aldeia e a alimentar honestamente sem estimulantes, ela bota facilmente por 3 a 4 anos. E no quarto ano, dá cerca de 800 a 900 ovos. Quase o triplo ao longo de sua vida. E ela faz isso sem antibióticos ou ração de fábrica. A diferença entre eficiência e sabedoria torna-se óbvia. A economia da liberdade é construída não sobre a tonelagem, mas sobre o ciclo. Vamos dar um exemplo dos anos 1980, na região de Tambov. Uma família de 5 pessoas mantinha 12 galinhas, um galo e tinha 20 acres de terra. Eles as alimentavam com restos de cozinha, grama e grãos que eles mesmos cultivavam. A taxa média de postura era de 190 ovos por galinha por ano. Isso são 2.280 ovos. Se convertido aos preços de hoje, isso dá cerca de 350 dólares por ano, sem custos de alimentação, porque o alimento vinha do quintal. Agora calcule a opção de fábrica. 12 ovos por semana a 120 rublos. Ao longo de um ano, soma-se uma quantia decente. Mas ali, você é um comprador, enquanto aqui, você é um produtor. A diferença não está apenas no dinheiro, mas na sensação de controle. Mas a independência não é apenas sobre economia, é sobre microbiologia. Quando você alimenta suas galinhas naturalmente, você constrói um ecossistema estável de flora intestinal, tanto para elas quanto para você. Um ovo é uma cápsula biológica com bilhões de enzimas e micronutrientes. Ele é formado a partir de gramíneas, solo e bactérias com as quais a galinha interage todos os dias. Portanto, um ovo vivo difere de um de fábrica, não apenas no sabor. Sua bioquímica é mais rica, tem mais vitamina D, carotenoides, ácido fólico, enzimas e antioxidantes. Pesquisas mostram, o ovo de uma galinha caipira contém 2,5 vezes mais ácidos graxos ômega 3 e 3 vezes menos colesterol, porque o movimento, o sol e uma dieta diversificada mudam o metabolismo da ave. Portanto, a conspiração econômica é simples. As grandes corporações removeram o sol e a terra da equação porque não podem colocar um preço neles. É lucrativo para elas manter você em uma coleira curta de dependência. Ração, lâmpada, aditivos, antibióticos. Eles não estão vendendo comida, estão vendendo medo. O medo de que, sem suas fórmulas científicas, você não conseguirá fazer nada. Mas a verdade é que foram precisamente os quintais simples, os galinheiros das avós e as aldeias onde tudo era feito à mão que foram o pilar do país durante anos de guerra, crise e fome. Quando as fábricas paravam, as galinhas não paravam de botar. Elas salvaram vidas, silenciosamente, sem relatórios, sem subsídios. Pegue o cerco a Leningrado. Os arquivos nos dizem. Na periferia da cidade, as pessoas sobreviveram graças a aves mantidas secretamente em porões. Com 50 guardas de grão e uma gota de água, uma galinha dava um ovo a cada 3 ou 4 dias. Isso era o suficiente para evitar que uma criança morresse de fome. Ou o pós-guerra de 1947 nas estepes do Cazaquistão, quando a colheita murchou, mas as galinhas comeram gafanhotos e trigo das hastes. Elas continuaram botando, e as mulheres cozinhavam ovos para trocar por sal. O ovo tornou-se a moeda da sobrevivência. Esses fatos não entram nos livros didáticos, mas estão na memória das aldeias. Por que então esse conhecimento está quase perdido agora? Porque não se encaixa na lógica do mercado. Conhecimento que não pode ser monetizado é declarado obsoleto.
Mas se isso fosse verdade, as fábricas não fechariam no primeiro corte de energia e não dependeríamos da logística de rações. Os métodos antigos sobreviveram porque se baseiam no que não quebra: a terra, o ciclo, a luz solar e a atenção humana. Agora para a parte prática. Como você pode recuperar a autonomia agora mesmo? Comece pequeno. Crie um microecossistema. Deixe gramíneas crescerem sob os pés das galinhas. Trevo, grama, alfafa. Elas limpam o solo e servem de alimento. Não limpe o quintal até brilhar. Deixe os insetos, vermes e larvas. Eles são proteína natural. Cada galinha pode comer até 150 gramas de insetos por dia. Aí está o seu premix gratuito. Inclua-os na dieta, especialmente no verão. Próximo, ciclos alimentares. Tudo o que sai da mesa volta para o galinheiro. Cascas, peles, sobras, restos de mingau. Mas use o bom senso. Não dê nada salgado, azedo ou mofado. É melhor secar e moer até virar um pó. Use isso para fazer uma reserva de inverno. Ração composta caseira. Adicione cinzas, cascas e um pouco de sal, e você terá uma mistura que não é inferior à ração de fábrica. Agora para o cálcio, não é necessário comprar conchas de ostra. Cascas de ovo trituradas e giz são suficientes. O principal é mantê-los sempre acessíveis. A própria galinha sabe quando e quanto levar. É incrível. Elas sentem os minerais como uma bússola. Se você vir ovos finos ou moles, significa que o cálcio está acabando. Adicione cinzas de madeira de bétula ou folhas de urtiga secas. Não se esqueça da fermentação. Um simples frasco de 3 litros, água morna, grãos, 48 horas e você tem comida probiótica. Grãos fermentados reduzem o consumo de ração em 10, 15%, porque são melhor absorvidos. Isso não é teoria, eu mesmo medi. E importante, esses alimentos fortalecem a imunidade e reduzem o risco de infecções intestinais. Agora sobre o comportamento. Parece a muitos que galinhas são criaturas sem cérebro. Erro. Elas lembram até 100 rostos, distinguem vozes e têm conexões sociais. Há um líder, há observadores e há babás. Perturbe a hierarquia e você terá o caos. Portanto, nunca introduza novas aves abruptamente. Primeiro, isole-as por 2 a 3 dias. Deixe-as se acostumarem umas com as outras através de uma rede. O ideal é soltar as novas à noite, quando as velhas já estão dormindo. Pela manhã, o bando as percebe como parte do grupo. Esse truque era usado em lares camponeses antes mesmo da Revolução. Introduzir no escuro. Funciona infalivelmente. Agora sobre água e luz. A água deve ser não apenas limpa, mas viva. Soa estranho, mas aqui está um fato. Se você colocar bebedouros ao sol, a água floresce e as bactérias se multiplicam, perturbando a microflora intestinal. Portanto, os bebedouros devem ficar apenas na sombra e, no inverno, levemente aquecidos para não baixar a temperatura do corpo. Os antigos costumavam colocar uma pedra quente no balde para evitar que a água congelasse. Uma solução perfeita sem eletricidade. A luz é a energia da vida, mas não deve ser tortura. As galinhas não devem viver sob um brilho constante, como se estivessem na prisão. Uso iluminação suave e garanto períodos de escuridão. Como os humanos, as aves se recuperam apenas durante o sono. Este é o momento em que o corpo processa gorduras, fortalece ossos e forma as cascas. Se você privar uma galinha da noite, terá uma ave esgotada, como um trabalhador de escritório sem férias. E quando você observa tudo isso, quando o ritmo de vida coincide com a natureza, a fazenda começa a viver por si mesma. Sem custos constantes, sem esquemas comprados, você se torna parte do ecossistema, não seu supervisor. As galinhas começam a botar de forma calma, estável, independentemente da estação. Sabe, muitas vezes me pergunto, por que as pessoas constroem casas inteligentes quando não conseguem construir um galinheiro inteligente? Afinal, um galinheiro é uma escola de vida. Aqui você aprende paciência, observação, biologia, economia e até filosofia. Uma galinha não mente. Ela mostra o resultado de suas ações honestamente todos os dias, na forma de um ovo. É a auditoria mais transparente do mundo.
E quando olho para minhas galinhas, para sua ordem, paz e ritmo, percebo. É aqui que reside a verdadeira independência. Não em fugir do sistema, mas em restaurar seu ciclo. Sol, semente, ovo, vida. Este conhecimento não é novo, tem centenas de anos. Mas se você o passar adiante, ele continuará vivo. Pois a verdade é simples. A civilização pode entrar em colapso, a internet pode acabar, mas uma galinha ainda botará um ovo porque a natureza não conhece crises. O conhecimento só sobrevive se o passarmos adiante. Se esta história mudou sua perspectiva sobre as coisas habituais em sua casa e revelou segredos antigos de sobrevivência, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Estamos recompondo a história e o conhecimento que tentaram relegar ao esquecimento. Semeie o futuro conosco, retornando às raízes. O próximo cofre se abrirá muito em breve.